Feliz sábado para todos os queridos irmãos, amigos, que a paz de Deus possa estar em cada coração. Sejam bem-vindos a mais uma vez um programa de Escola Sabatina. Nós estaremos estudando um pouco sobre a palavra de Deus. Nós convidamos a todos vocês para que compartilhem este canal, para que compartilhem esta mensagem a outras pessoas, para que desta maneira a mensagem possa chegar a muitos corações. Quero convidar a todos para que abramos nossas Bíblias e consideremos na palavra de Deus em João capítulo 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Com estas hermosas palavras, convido a cada um de vocês para que possamos fazer uma oração para dar início ao nosso programa. Querido Deus que estás nos céus, estamos muito agradecidos pela vida, pela oportunidade de estar um sábado mais disfrutando de tuas bênçãos que derramas sobre cada um de teus filhos. Desejamos que teu Santo Espírito possa dirigir nosso estudo, que possamos aprender aquelas coisas que precisamos para estar preparados para formar parte daqueles que serão levados aos céus quando Jesus volte a esta terra. Perdoa nossos pecados e abençoa cada família que se conecte neste canal. Em nome de Jesus, amém. de um mundo
Que o Senhor vai atender. Deus seja louvado através desta música e mais uma vez, feliz sábado para todos, a todos aqueles que se estão conectando em nosso canal. Sejam todos bem-vindos a este programa maravilhoso, onde estaremos compartilhando sobre nossa lição de Escola Sabatina, lição número 1. Não esqueça compartilhar este mensagem, este programa, para que dessa maneira possamos crescer e também muitas pessoas possam conhecer esta importante verdade. Então, nós estaremos desenvolvendo nossa Escola Sabatina, nosso programa, estudando nossa lição número 1, que tem como título A Igreja de Deus. Se você tem sua lição em sua casa, procure a lição, abrir a lição para nós estudar. Se tem a lição no aplicativo, no telefone, abra seu aplicativo para que dessa maneira nos unamos todos para estudar nossa lição neste dia. Muito bem. O versículo de introdução que fala nossa lição está em João capítulo 17, versículo 21. Um hermoso pensamento, um hermoso versículo, porque encerra o propósito de Deus para com a humanidade, o propósito de Deus para você, o propósito de Deus para mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui interessante palavras que expressa Jesus, é uma oração. E esta oração aqui fala o seguinte pensamento. Com que fervor os professos seguidores de Cristo devem tentar responder essa oração em sua vida. Então, o segredo para responder a esta oração que Jesus fez em João capítulo 17, versículo 21, é através de uma vida à semelhança de Cristo Jesus, à semelhança do Senhor. E nós estaremos desenvolvendo como nós podemos ser um com Cristo Jesus. Como Jesus foi um com Deus e como agora nós precisamos ser um com a divindade. O propósito de nossa lição é precisamente descrever como nós hemos de alcançar esta união. Tópico dia domingo está falando orando em prol da união. E este tópico nos traslada aquele momento quando Jesus esteve na terra e estava rodeado pelos discípulos. Os discípulos estavam atravessando certa experiência. E aqui a primeira pergunta fala: que problema se manifestou entre os discípulos? Os discípulos, nós lembramos que eram pessoas que Cristo Jesus escolheu para fazer uma obra maravilhosa aqui na terra. Através deles se iniciou a igreja. E é muito interessante como a Bíblia descreve, relata a história de nossa igreja. Nós encontramos na história que os discípulos, de alguma maneira, conhecendo que Cristo estava na terra e que, de alguma maneira, se implantaria um novo reino, mas não literalmente, senão espiritual. E os discípulos não entendiam a primeira fase deste reino de Cristo Jesus. Então nós vemos como eles, não compreendendo esta situação, eles procuravam ser maior que os outros. Eles procuravam um posto melhor.
Lucas capítulo 22, versículo 24, diz: E houve também entre eles contenda. Então, eles tinham problemas, quizás como você e como eu. Tinham tendências a desejar um posto maior que os outros. Quizás isto pode acontecer em alguma igreja, em algum lugar de nossa terra. Quizás pessoas desejam um lugar e se produzem peleas, discórdia entre irmãos. E é muito interessante porque Cristo Jesus agora tentou ensinar a humildade. Quão importante é a humildade? O espírito de serviço é melhor que ocupar um posto de maior alcance. Então, o tópico dia domingo nos relata como Jesus mostrou o segredo para fazer sua vontade. E ele falava que, estando em ele, então seriam conhecidos realmente como discípulos. Agora a pergunta é, se eles tinham um espírito de contenda, como seriam definidos as atitudes deles? O espírito de profecia fala que quando se tem esse espírito de contenda, quando se tem esse espírito de querer ser melhor ou quizás ocupar um posto melhor que outro, então certamente se é discípulo, mas não de Cristo, senão do inimigo de Cristo Jesus. Então, que discípulo estou sendo hoje? Será que realmente sou discípulo de Cristo? Ou estou sendo discípulo do inimigo de Deus? Então, aqui nos está falando sobre também como podemos alcançar a harmonia que existiu entre Cristo Jesus e o Pai. Colossenses 1:23 fala: sim, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, para nós manter essa harmonia que existiu entre Cristo e Deus, nosso Pai, precisamos estar fundados e firmes na fé. Outra coisa interessante que nos mencionava este tópico dia domingo é o que é harmonia. E o versículo que apresenta 1 Coríntios 1:10 fala: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesucristo, que digais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Então, a harmonia que Deus deseja que possa existir entre nós é aquela que não produz dissensões. Por supuesto que somos pessoas diferentes, podemos pensar diferente, mas esse pensamento que nós poderíamos ter em nossa mente pode ter um mesmo objetivo. Então, apesar de que somos pessoas diferentes, com caracteres diferentes, então podemos alcançar a ser um como Jesus e Deus. Há algo muito interessante que falava este tópico, que eu não quero passar por alto. Aqui fala assim: quando algum item não está de acordo com a prática de um ou outro do corpo de crente, não deixe que pequenas variações se transformem em queixas e causem desunião. Então, como nós falamos, podemos ser diferentes, por supuesto, mas essas pequenas diferenças não deveriam produzir desunião. Pelo contrário, compreender de alguma maneira quizás o pensamento da outra pessoa, tendo como princípio como atuaria Jesus em seu lugar. O amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo unirão
unirão com coração a coração, quando cada abrir as janelas da alma para o céu e fechá-las para a terra. Então aqui fala como se produz essa harmonia, como se desenvolve essa harmonia em cada discípulo de Cristo, tendo como resultado, então, uma total harmonia. Segunda-feira nos falava como aqueles que o sucederam. Nos apresentava alguns problemas que se mencionaram na igreja de Tessalônica e como foram superadas de alguma maneira, mas especialmente o chamado que Cristo fez para os verdadeiros crentes, em que deviam estudar, em que deviam conhecer as Sagradas Escrituras de tal maneira que não forem desviados. Terça-feira, aperfeiçoando os santos, fala sobre como Deus, de alguma maneira, promove em sua igreja dons, talentos, para que a igreja possa avançar com um só propósito. Por supuesto que nossa igreja se compõe de várias pessoas, e estas várias pessoas, Deus dá talentos, dons, para que dessa maneira todos unidos, então, possam alcançar o propósito de Deus, considerando a parte fundamental, principal, que é o serviço. Se, por exemplo, você tem algum talento, algum dom, música, você sabe cozinhar, tem talento da culinária, então Deus deu esse talento para você com a finalidade de servir, com a finalidade de unir seu talento com aqueles que têm outros talentos e dessa maneira alcançar o propósito de Deus no momento de pregar seu evangelho. A união é um dos princípios que Deus deseja que possa ser desenvolvido em sua igreja, especialmente para estes tempos. Quarta-feira, a construção do corpo. Que caráter os remidos terão e o que é necessário para desenvolvê-lo? Então, esse tópico nos está falando sobre a semelhança que deve existir entre aqueles que esperam a vinda de Jesus a esta terra. Se precisa de que nós tenhamos o caráter de Cristo. Para nós conhecer qual é o caráter de Cristo, precisamos estar em Cristo. E para estar em Cristo, precisamos estudar sua palavra, sua Bíblia. Existem histórias interessantes que falam de pessoas que foram transformadas através do estudo da palavra de Deus. Então, meu querido amigo, querido irmão, se você tem alguma Bíblia em sua casa, se você tem aquele livro maravilhoso que descreve a vida de Cristo Jesus, abra, leia este maravilhoso livro e você estará desenvolvendo um caráter para a eternidade. Um caráter que Deus deseja que possa ser desenvolvido em seus filhos. Um caráter que Deus deseja que possa estar pronto para quando Jesus volte a esta terra. Qual é a importância de preservar doutrinas puras nesta igreja como parte essencial da formação do caráter? É muito importante. Quando nós estudamos a Bíblia, estudamos as doutrinas que são base e fundamento de nossa igreja, nós entendemos que não seremos enganados, não seremos desviados. O inimigo ele está trabalhando para enganar a muitas pessoas, inclusive a seu povo, aqueles que formam parte da igreja de Deus. Então, um dos secretos para nós estar firme é precisamente estudando as doutrinas, estudando a palavra de Deus para não ser enganados como muitos han sido, infelizmente, mas Deus deseja que nós não formemos parte desse grupo. E quinta-feira, o corpo de Cristo. Realmente um tópico interessante,
o que é o corpo de Cristo? Então, aqui nos falava sobre que Cristo é a cabeça, e se Cristo é a cabeça, então, automaticamente, a igreja vem a ser o corpo de Cristo Jesus. Quantos corpos precisa uma cabeça? Já pensou? Esta lição vem falando que assim como se precisa só um corpo para que assente só uma cabeça, da mesma maneira existe um só povo na terra, uma só igreja, uma igreja que dá testemunho da vida de Cristo, uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, uma igreja que de alguma maneira ha aceitado viver segundo a vontade de Deus, uma igreja que se mantém firme para esse tempo e se manterá firme antes de que Cristo volte. Então aqui esta lição nos lembrava sobre a importância de nós conhecer a igreja de Deus. Você está convidado para que, assim como esta lição estava falando, está convidado para que profundize um pouco mais. Eu estou convidado para profundizar sobre o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus. O verdadeiro povo de Deus não é somente aquele que fala, senão também aquele que vive, aquele que em sua vida, então, reproduz aquelas coisas que estão escritas na palavra de Deus. Uma coisa é falar, é muito fácil falar, mas outra coisa muito distinta é viver a palavra de Deus. Então, que Deus possa ajudar-nos para alcançar esta experiência, uma experiência maravilhosa, uma experiência que Deus deseja que seja efetuada em nossa vida. Cristo voltará por segunda vez e procurará uma igreja que reflete seu caráter. Será que você está entre aqueles que aceita o caráter de Cristo Jesus? Deus deseja que você esteja, e eu também. Então, que Deus possa abençoar a cada um de nós e nos ajude para alcançar também, formar parte da igreja de Deus. Amém? Então, finalizando esta parte, nós teremos uma parte das ofertas e na tela estará aparecendo a informação que se precisa. Se você deseja ajudar, apoiar neste ministério de online, onde pregamos, onde tentamos levar a mensagem de Deus através deste meio a muitos corações. Se você deseja ajudar, é um momento. Então, que Deus possa colocar em seu coração esse desejo e ajudar neste ministério para que dessa maneira nós possamos continuar espalhando a mensagem de Deus para muitos lugares. Si las sombras de esta vida amenazan hoy tu fe, provocando que te olvides que muy pronto volveré. Pon tus ojos al pasado, en la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Yo te amé, mi vida di. Y aunque sientas que demore y parezca que no vuelva, un día prometí volver y pronto
tan fácil olvidar lo que enseñé en la historia de este mundo. El camino ya tracé. Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, yo jamás así dejaría la promesa que te di. Y aunque sientas que demore y parezca que no vuelva, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Y aunque sientas que demore y parezca que no vuelva, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Queridos irmãos e irmãs, desejamos que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Chegamos ao momento especial do nosso culto, pois neste momento nós iremos estudar a Santa Palavra de Deus. Nesta manhã, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que faz parte da vida do cristão. Um tema para o seu elevo espiritual. E nós, nesta manhã, iremos falar um pouco sobre o poder do silêncio. Todo ser humano gosta de se comunicar. A comunicação, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte da nossa experiência diária. Todos nós nos comunicamos de forma pessoal e também nos comunicamos de maneira interpessoal. Nos comunicamos através das redes sociais, nos comunicamos através de literaturas, nos comunicamos através de correspondências, nos comunicamos também através dos negócios. Então, nós nos comunicamos de diversas maneiras. Você já parou para pensar, se vivêssemos sozinhos e não nos comunicássemos com ninguém, como é que seria a nossa vida? Como é que seria a nossa experiência? Na verdade, nós estaríamos no lugar mais tenebroso do mundo. E o lugar mais tenebroso é quando você está só, quando você não tem apoio, quando você não tem esperança, quando você não tem a fé. Os cientistas fizeram algumas experiências para ver até onde o ser humano consegue sobreviver sem comunicação. Pegaram voluntários e os colocaram em diferentes... Pegaram alguns voluntários e os colocaram em diferentes lugares. Colocaram eles em ilhas cercadas pela água, onde eles não tinham para onde ir. E essas pessoas, elas começaram a se deprimir, começaram a entrar em estado de depressão, e algumas pessoas até mesmo começaram já
a sentir vontade de se suicidar e coisas do gênero. Queridos, nós não fomos feitos para vivermos sozinhos e sem nos comunicarmos. Existe momento em que nós precisamos falar e existem momentos que precisamos fazer silêncio. Precisamos ficar calados. Eu gostaria de refletir junto com vocês sobre o poder do silêncio. O sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, vamos ler 2 versículos deste livro. Eclesiastes, capítulo 3, vamos ler os versículos 1 e depois o 7. Então, o versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, aqui a Bíblia, as Escrituras Sagradas nos dizem que existe tempo para toda boa obra e existe tempo para todo o propósito debaixo do céu. No versículo 7, a palavra diz assim: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. É interessante que a própria palavra de Deus, através do sábio Salomão, nos diz que existe tempo para tudo. E tem hora que nós precisamos ficar calados. Às vezes, quando vem um momento de tensão, quando existe uma provocação, a nossa tendência é falar. A nossa tendência é responder. A nossa tendência não é ficar para baixo. A nossa tendência é ter o melhor argumento de confronto. Mas a palavra de Deus nos diz que existe tempo de ficar quieto. Tem hora que você precisa ser equilibrado e pensar, não posso falar agora. E aí você fica em silêncio. Isso pode até trazer, às vezes, algum problema de saúde, alguma coisa, porque quando a gente guarda, traz alguns problemas, mas o conselho bíblico é melhor você ficar calado do que você, muitas vezes, causar mais dificuldade. Na Bíblia, nós temos alguns exemplos onde Jesus ficou em silêncio. No livro de Judas, Judas 9, nós encontramos aqui algo muito importante que serve para a nossa reflexão espiritual. Então, aqui antes do livro do Apocalipse, nós temos aqui o livro de Judas. E aqui em Judas 9, nós encontramos aqui um momento em que nosso Salvador Jesus se calou. Diz assim a palavra de Deus: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. E pelo contrário disse: o Senhor te repreenda. Então é interessante que quando Satanás estava na presença de Deus, quando Jesus ressuscita Moisés, o diabo não queria que Moisés fosse ressuscitado. Jesus não ficou discutindo com o diabo, não proferiu nenhuma palavra de maldição contra ele, simplesmente disse: o Senhor te repreenda. Então, Jesus não falou tudo que ele podia falar e nem precisava falar, mas procurou falar aquilo que era mais essencial, aquilo que era mais brando. Queridos, nós também vemos o silêncio de Jesus diante dos fariseus, diante da hipocrisia dos fariseus. No Evangelho de João,
no capítulo 8, no versículo 6, nós lemos: isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. É interessante que quando eles apresentaram aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, Jesus não falou nada. Jesus simplesmente se abaixa e começa a escrever os pecados de cada um deles. Percebeu como Jesus nem sempre respondia o que as pessoas perguntavam? E nós, como seguidores de Cristo, nem sempre devemos falar, nem sempre devemos responder. Existe momento em que nós precisamos fazer silêncio, nos calar. Queridos, perante os discípulos, nós também vemos um importante exemplo no Evangelho de João, no capítulo 16. João capítulo 16, versículo 12, diz assim: tenho muita coisa que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha que mensagem importante. Jesus tinha muitas verdades para falar para os discípulos, mas ele preferiu fazer silêncio. Jesus pensou que se naquele momento ele falasse tudo, poderia até perdê-los, eles não estavam preparados. E aí Jesus preferiu não falar. Também temos o exemplo de Jesus perante Caifás. Mateus capítulo 26, versículo 63. Lemos assim: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, queridos, a Bíblia diz que Jesus guardou silêncio. Perceberam a sabedoria de Cristo? Jesus procurava sempre causar o menos impacto possível. Quando era uma situação que Jesus sabia que não tinha solução, que não ia resolver, Jesus se calava. Temos aqui também o exemplo quando ele esteve perante Herodes, Lucas capítulo 23, versículo 9. No livro de Lucas capítulo 23, versículo 9, nós lemos as seguintes palavras: e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Você percebeu, querido irmão, querida irmã? Jesus nem sempre respondia às provocações. Jesus também esteve perante Pilatos em João capítulo 19, verso 9. Nós lemos na palavra de Deus as seguintes palavras: e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Vocês perceberam a sabedoria do mestre dos mestres? Às vezes a gente acha que Jesus tinha sangue de barata. Às vezes achamos que Jesus, muitas vezes, era um saco de pancada. Não era assim. Jesus falava na hora que tinha que falar, mas também fazia silêncio na hora de fazer silêncio. E é dessa maneira que nós também precisamos ser. Nós precisamos ser como Jesus. Precisamos nos calar na hora de calar e falar na hora de falar. E eu gostaria de concluir esta reflexão com Isaías capítulo 53, verso 7. Mesmo no sofrimento, Jesus se calou. Diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu
a boca. Que lições podemos aprender de Cristo? Lições de brandura, de paciência, de amor, de misericórdia, lições de caridade e sabedoria para falar quando necessário e também se calar quando necessário. Querido irmão, querida irmã, todos nós precisamos nos autocontrolar. Eu me lembro uma vez que um ministro muito antigo, já falecido, ele sempre dizia o seguinte: não se tomam decisões em momentos de tensão. E esse irmão disse, se você está numa comissão e o clima está agitado, é o momento de parar, orar, concluir e deixar para um outro momento onde todos estejam de forma serena. Então nós precisamos aprender essa grande lição. Não se resolve nenhum problema em momento de tensão, em momento de provocação. Que o Senhor Jesus nos dê o Espírito Santo, que Ele nos dê a sua graça, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Neste momento, nós iremos orar por todos os pedidos de oração que foram feitos. Vamos orar pelas famílias, pelos casais, pelo ministério, pelos membros. E neste sábado, aqui na nossa associação, a Associação Assamo, que abrange Rondônia e Acre, nós estamos num propósito muito especial, um propósito de oração. Estamos orando pelo ministério, pelo fortalecimento espiritual da igreja, pela liderança das igrejas locais, para que o Senhor nos dê o seu poder, a sua graça, um espírito de comunhão, de harmonia, de dedicação ao serviço do Senhor. Vamos neste momento orar a Deus. Querido Deus, amantíssimo Pai que habita nos mais altos céus, como teus filhos estamos diante da tua presença, gratos por nesta oportunidade, falarmos com o Senhor através da oração. Te agradecemos também, Senhor Jesus, por haveres separado este sábado para todos nós que estamos nestas unidades aqui em Rondônia e Acre, dedicarmos este sábado para o jejum e para a oração. Cremos no poder da oração. Cremos que o Senhor pode transformar situações. Cremos que o Senhor tem todo o poder e pode afastar as hostes do adversário. Dá-nos o poder do Espírito Santo que tanto precisamos e uma experiência profunda contigo. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. No alto da cruz, Jesus estava sentindo que a vida lhe deixava. Mas mesmo em meio à dor orava por todos aqueles que o ferirão. Os cruéis espinhos e os pregos nas mãos não lhe impediam de olhar ao céu e pedir ao Pai: perdoa, Senhor, a minha vida dou por cada transgressor. Do alto da cruz, Jesus no
céu e pedir ao Pai: perdoa, Senhor, a minha vida, dor por cada transgressor. Do alto da cruz, Jesus me olhava. Do alto da cruz, Jesus me amou. Por um lábio pecador, seu sangue lá na cruz, Jesus doou. Do alto da cruz, Jesus me perdoou. Do alto da cruz, Jesus me olhava. Do alto da cruz, Jesus me amou. Mas sei que hoje está no céu e sei que ainda está a me guiar. Se hoje livre sou, é porque lá na cruz, do alto da cruz, Jesus me perdoou. Agradecemos a Deus principalmente pela oportunidade de estar compartilhando com vocês através deste canal. Também a nosso pastor Davi, pela mensagem, que possamos, com a ajuda de Deus, alcançar esta experiência através de Cristo Jesus. E agradecemos também a cada um de vocês por participar deste programa. Que Deus possa abençoar sua família, cada um de vocês, e que também você possa compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Dê like para que muitas pessoas possam conhecer este canal, esta mensagem. E nós estaremos voltando em outra oportunidade para compartilhar com você através deste programa de Escola Sabatina. Que Deus abençoe. Feliz sábado para todos.